desvendando as profundezas da oração do Senhor. Bem-vindos a todos que estão conosco nesta jornada de exploração e compreensão mais profunda da oração do Senhor, um tesouro espiritual deixado por Jesus aos seus discípulos. Nestes momentos em que nos dedicaremos a mergulhar nas palavras proferidas pelo Mestre, convido vocês a se abrirem para as riquezas escondidas sob a superfície dessas frases aparentemente simples. A oração do Senhor, também conhecida como o Pai Nosso, não é apenas uma sequência de palavras repetidas, mas uma obra-prima espiritual que molda a essência da relação entre o ser humano e o Criador. Em seus versículos, encontramos não apenas uma fórmula de súplicas, mas um guia transformador para a comunhão genuína com Deus. Ao longo deste estudo em vídeo, exploraremos cada frase, desvendando as camadas de significado e revelando os insights profundos que Jesus compartilhou com seus discípulos. Vamos além das palavras e mergulhamos nas intenções e lições que estão entrelaçadas nesse modelo de oração. Prepare-se para uma jornada espiritual enriquecedora. Que, ao final, possamos não apenas recitar as palavras, mas internalizar as verdades que ecoam na oração do Senhor. Vamos começar essa exploração das profundezas da oração que Jesus nos ensinou. Atos de retidão. Dentro dos relatos dos evangelhos, somente Mateus registra as declarações de Jesus sobre a esmola, a oração e o jejum, práticas fundamentais no judaísmo. Ele destaca: ora, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Mateus 6:3. Essas ações de retidão, essenciais no contexto judaico, foram incorporadas e preservadas tanto no cristianismo quanto no islamismo. Jesus continua a abordar o tema da justiça, que é um dos principais focos do Evangelho de Mateus iniciado no capítulo 5. Ele conecta suas palavras sobre justiça às bem-aventuranças, delineando um código essencial para construir o reino, enfatizando a pureza de intenções e integridade. Os verdadeiros cidadãos do reino de Deus são caracterizados pela pobreza de espírito, pureza de coração e mansidão, servindo exclusivamente à justiça. Jesus contrasta sua compreensão de justiça com as noções populares da época. Esta parte do Sermão da Montanha começa com um aviso solene de Jesus: guardai-vos de praticar os vossos atos de retidão diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tendes recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Mateus 6:1. A palavra atos de retidão é proeminentemente colocada no início da frase para enfatizar que essas ações são expressões tangíveis de retidão. As esmolas. Mateus 6:1-4. Jesus parte do pressuposto de que dar aos pobres é uma prática normal. Ele não diz, se deres, mas sim, quando deres. Sua advertência aqui é contra dar aos necessitados por motivos equivocados. A justificativa apresentada por Jesus para realizar a caridade sem alardear é que a generosidade ostensiva não resulta em recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Mateus frequentemente aborda a questão de recompensa e pagamento. A palavra galardão aparece 29 vezes no Novo Testamento, sendo encontrada 10 vezes em Mateus. O verbo recompensar é utilizado 48 vezes no Novo Testamento, sendo encontrado 18 vezes em Mateus. Esses ensinamentos sobre recompensas por ações, sejam boas ou más, geralmente estão relacionados ao julgamento no fim dos tempos. Jesus chama aqueles que agem com motivos errados de hipócritas. É um termo forte para descrever as atividades de seus opositores, embora anteriormente ele tenha advertido contra o uso indiscriminado de tais epítetos. Atividades autoilusórias recebem forte crítica de Jesus, e ele considera necessário alertar as pessoas sobre o perigo. O termo hipócritas era originalmente usado para descrever atores, já que o doador ostentoso está representando para uma audiência. Destacar tal hipocrisia é uma preocupação significativa para Mateus. Das 18 vezes que o termo ocorre no Novo Testamento,
14 estão no Evangelho de Mateus. É praticamente sinônimo dos inimigos de Jesus, como nos casos em que ele os chama de escribas e fariseus, hipócritas. O verbo ser desvisto implica espetáculo e tem origens etimológicas relacionadas à palavra teatro. Essa justiça teatral pode enganar os seres humanos, mas a ação está desprovida da motivação pura de honrar a Deus por meio de uma vida correta. A expressão fazer tocar trombeta é figurativa e significa chamar a atenção para alguém. Não há evidência de que os fariseus subiam literalmente em palcos públicos ao som de trombetas. Ao dar esmolas, eles buscavam a própria glorificação, em vez de oferecer aos pobres como um ato de agradecimento voltado para a glória de Deus. O que Jesus afirma em seguida em Mateus é distintamente seu: em verdade vos digo que, amém, já receberam o seu galardão. Já receberam tem uma conotação financeira, indicando que o pagamento foi feito na íntegra, e um recibo foi dado. O contrato foi cumprido, eles receberam pelo que negociaram. Deus não é enganado. O objetivo fundamental para o verdadeiro doador é Deus. A justiça que ultrapassa a dos fariseus busca, acima de tudo, agradar a Deus. Outro tema que aparece com frequência nas apresentações dos ensinamentos de Jesus por Mateus e é repetido neste texto é a palavra oculto ou em segredo e o verbo correspondente esconder. Eventualmente, todas as coisas serão reveladas, e os segredos serão conhecidos no julgamento final de Deus, e serão revelados. A hipocrisia e a justiça ocultas serão reveladas. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita é uma hipérbole evidente. A mensagem é clara: não faça alarde de suas boas ações. A oração e a oração do Senhor. A oração secreta. Jesus, mais uma vez, lança a mão da expressão contundente e hipócrita para evidenciar aos discípulos a antítese da verdadeira justiça. A postura em pé durante a oração era aceitável entre os judeus, e não é isso que está sendo condenado. Da mesma forma, a questão central não é a oração pública. Jesus mesmo orou na presença de outras pessoas, assim como a igreja primitiva fez. O foco de Jesus está na manipulação ardilosa da religiosidade. Na hora da oração, os fariseus exibicionistas faziam alarde de sua suposta santidade em locais movimentados apenas para mostrar que eram piedosos. Jesus repete, solenemente, a advertência: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus exorta os discípulos a resistirem à tentação do exibicionismo espiritual, aconselhando-os a agirem da seguinte maneira: em seus próprios lares, devem entrar no quarto mais íntimo e fechar a porta. Ali, eles devem orar ao Pai em segredo, e o Pai, que vê todas as coisas, os recompensará. A oração vã. Jesus não apenas adverte contra orar como os fariseus, mas também aconselha a não orar como os gentios, que, com suas vãs repetições, presumem ser ouvidos por muito falarem. O termo vãs repetições ocorre apenas aqui no Novo Testamento. Os tradutores interpretam isso como um balbucio incessante, considerando o contexto subsequente. No entanto, em outras literaturas contemporâneas, esse termo pode significar uma conversa tola. Jesus não proíbe toda repetição na oração, caso contrário, os salmos teriam que ser descartados, e a própria oração de Jesus no Getsêmani violaria esse princípio. Em outras passagens, ele ensinou que as pessoas devem orar sempre e nunca desfalecer, mesmo em contexto de oração repetitiva. Ele também disse: continuai pedindo, e vos será dado, novamente no contexto de oração. O termo gentios é utilizado em Mateus na maioria das vezes em sentido negativo. A oração do Senhor. Jesus não apenas adverte sobre práticas equivocadas de oração, mas também oferece um modelo específico, conhecido como a oração do Senhor.
Este padrão de oração vai além de uma fórmula decorativa, é uma estrutura que encapsula a essência da comunhão com Deus. Embora alguns possam considerar essa oração como um esboço, Jesus não a entrega como uma fórmula rígida, mas como um guia para expressar as preocupações do coração diante de Deus. A oração do Senhor é uma ferramenta valiosa que destaca a adoração, a busca pelo reino de Deus e a dependência contínua de Deus para suprir nossas necessidades diárias. Essa oração, essencial para a vida cristã, não é apenas um conjunto de palavras, mas um guia profundo para a adoração, a confissão, o perdão e a dependência de Deus. Sua relevância transcende os séculos, sendo adotada pela Igreja primitiva e mantendo-se como uma expressão significativa de comunhão com Deus até os dias atuais. Exaltado e santificado seja o seu grande nome no mundo que Ele criou conforme a sua vontade. Que o seu reino domine ao longo de vossa vida e nos vossos dias. E por toda a vida de toda a casa de Israel prontamente e sem demora. E a isto diga, Amém. A estrutura profunda da oração do Senhor. Honrando Deus e seu reino. A primeira metade da oração do Senhor concentra-se na adoração e exaltação do nome de Deus e na busca pelo advento de seu reino. Ao iniciar com Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Jesus estabelece uma conexão íntima e reverente com o Pai Celestial. Ele ensina que a prioridade máxima na oração é a santificação do nome de Deus e a vinda do seu reino. Essa é uma expressão de submissão e desejo de alinhar a vontade pessoal com a divina. Jesus contribui com uma compreensão singular da relação entre o crente e Deus, destacando a paternidade divina e a natureza sagrada de seu nome. Necessidades pessoais dos discípulos. A segunda metade da oração lida com as necessidades cotidianas dos seguidores de Jesus. Os pedidos por o pão nosso de cada dia, o perdão das nossas dívidas e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, revelam a preocupação de Jesus com as necessidades físicas, espirituais e morais de seus discípulos. Essa seção reflete elementos presentes na oração judaica das 18 bênçãos, mas Jesus a simplifica, trazendo uma abordagem direta e pessoal à relação com Deus. Cada pedido reflete a confiança no provedor celestial, a busca pela graça divina e a necessidade contínua de orientação e proteção. Ao analisar a oração do Senhor, é evidente que Jesus não apenas ensinou uma fórmula de palavras, mas ofereceu um modelo profundo e abrangente para a comunhão com Deus. Seus ensinamentos transcendem o mero ato de falar palavras, eles convidam os discípulos a se envolverem em uma relação íntima, respeitosa e confiante com o Pai Celestial. Essa oração é mais do que uma repetição mecânica, é um guia transformador para uma vida de adoração, submissão e dependência de Deus. Chegamos ao final desta imersão nas palavras sagradas da oração do Senhor, mas, como todo aprendizado espiritual, nosso entendimento é apenas o começo de uma jornada mais profunda. A oração do Senhor é uma fonte inesgotável de sabedoria divina, e nossa exploração aqui é apenas um vislumbre do vasto tesouro que ela contém. Ao nos despedirmos hoje, quero incentivá-los a continuarem essa jornada por conta própria. Leiam e meditem sobre cada palavra dessa oração em seus momentos de devoção. Permitam que essas verdades moldem não apenas suas palavras, mas também seus corações. A oração é um diálogo contínuo com o Criador, e cada vez que nos aproximamos dele, somos enriquecidos com novas compreensões. Que esta exploração tenha sido um catalisador para uma busca mais profunda e significativa pela presença de Deus em suas vidas. Que a paz e a graça do Senhor estejam convosco enquanto continuam a trilhar este caminho espiritual. Até a próxima jornada de aprendizado parte 2. Até lá!